Não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Ah, não, ele guardou essa pro fim, cara. Ele guardou essa. Cara, eu tenho certeza, essa aqui ficou aqui, ó, engasgada assim. Ele, eu vou dar aquela lacrada. Gente. Tá. Muito bem, eu só queria pontuar que eu perguntei onde está a ilegalidade do processo de cassação de Arthur Duval. Ao que Arthur Duval me responde, com alguns méritos supostos do mandato dele, e na sequência uma comparação com um de seus colegas que também tem comportamento tão atrozes quanto os seus no que diz respeito às mulheres. Aí eu pergunto, 2 errados fazem um certo? Ora, não faz sentido para mim que porque a a Assembleia de São Paulo não cassou determinado deputado, deixaria de cassar você. É verdade que as circunstâncias políticas beneficiaram a sua cassação, não tenho a menor dúvida disso. Sim, você incomodou todo mundo dentro da Assembleia, mas não por essas razões. Por que é que seus colegas o cassaram, Arthur? Porque você, nessa sua nova política, levou para lá o celular na vertical e transformou o parlamento, rebaixou o parlamento a um mero cenário para os seus videozinhos. Aquele é um espaço decisório, sério. As decisões de São Paulo são tomadas naquele espaço. Quando você tira um celular e interrompe um plenário com os punhos em riste, aquilo é igual uma obra parada. Aquilo custa para o contribuinte. Você é um peso para o Estado. Você, o liberal do Estado mínimo, fazendo o Estado perder dinheiro com uma Assembleia ineficiente. E é isso que aconteceu lá. Eu vou passar aqui para uma outra declaração que eu trouxe do dia da cassação de Arthur Duval. Eu não me esqueço, eu assisti a sessão inteira e eu me lembro dos depoimentos de alguns daqueles deputados que conviveram com ele. E eu tenho um aqui do Barros Munhoz. Veja, Vilela, do PSDB. É um homem com o qual eu teria imensas divergências, não conseguiria concordar com absolutamente nada do pensamento político desse homem ou com a carreira desse homem, né? Mas ele diz... No dia da cassação de Arthur, ele relata: Arthur, por que você insiste em fazer aquilo que faz aqui no plenário? Teria perguntado esse deputado, o Barros, ao Arthur, num determinado dia, em que viu Arthur ter uma conduta exemplar dentro do Legislativo. Arthur, faça assim, faça como você está fazendo aqui hoje, teria dito Barros. Ao que o Arthur responde: como é que é? E depois? Como é que eu me elejo? Você não acha um exercício... Pera, não entendi, desculpa. Eu respondi isso para ele... Veja, a declaração... Isso é um relato dele. A declaração do deputado Barros Munhoz, não é que eu falei isso. Acabei de me referir, foi dada durante a sessão da sua cassação, no dia 12/4/2022, exatamente a 1h05 depois de iniciada a sessão, né? E ele diz que em determinado ponto conversou com você, chamou sua atenção, disse que seus hábitos com seu celular, com seus vídeos não eram admissíveis, e você disse, ok, mas como é que eu me elejo depois se eu não fizer esta bagunça? Arthur, eu não sou um homem dado a muitas formalidades, mas aquele espaço que você subverteu, ele tem uma razão para funcionar de maneira organizada, compreende? Ele está falando sobre os vídeos gravados no ambiente da Assembleia. Claro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, cara. Eu acho que... Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tenho problema com o tempo, cara. Se você quiser se estender para mim, não tem problema mesmo, porque o que você citou aqui para mim corrobora com justamente o que eu sou. Você pegou exatamente o espírito do porquê que eu fui cassado, cara. Você, pra vir falar da minha cassação, você toma como exemplo uma declaração do Barros Munhoz, que é tipo um Sarney de São Paulo. Eu incomodei muito esse cara, mas muito mesmo. Inclusive no dia da minha cassação, quando ele fez esse discursinho, você se embebedou do poder. Eu li ali alguns gastos do gabinete dele, né? Que ele gastou, eu não lembro agora, mas ele gastou tipo assim, 30 mil reais só com gasolina, né? Eu falei, claro, vamos ver quem é que se embebedou do poder, né? Você gastou mais de 30 mil reais só com gasolina, né, Barros Munhoz? Fui eu que cortei o seu aumento de 4 mil reais pra você alugar carro, fui eu que cortei o seu auxílio Peru e de todos os seus funcionários, né? Então, realmente, Álvaro, você pegou exatamente o espírito daquilo que incomodou essas pessoas. E não é por causa de vídeo vertical, porque tem um monte de gente que faz muito mais vídeo do que eu lá. Eu raríssimas vezes usei o meu celular na Assembleia e digo mais, os discursos mais vistos da história da Assembleia são meus, filmados pela própria Câmara da Assembleia. Eu consigo imaginar por que um deputado com o punho em risco chamando todo mundo de vagabundo e pois chamando cara, porrada. Esse foi um dos meus discursos. A questão é, produz o que pro Brasil? Isso foi um dos meus discursos. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nesse caso específico que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas
que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo? Você lembra o que aconteceu? Você lembra? Foi o deputado... Eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar para se falar, para você parlar, no parlatório. Eu estou lá falando e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso. Ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim. Ele sai do plenário e vem me dar porrada. Inclusive no vídeo, dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás. Em nenhum momento eu vou pra frente, ele é que vem me bater. Agora, eu queria chamar a atenção pra uma coisa que você falou, né? Que você falou, não confie no que o Arthur falou, e eu vou pedir aqui, você quase que exigiu um jornalista, né, profissional pra vir aqui checar os fatos, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou jornalista profissional. Eu vou ter que responder tá aqui a minha carteirinha, tá? Profissional para você. Qualquer um vai no Ministério do Trabalho e registra. Então você está desrespeitando todo mundo que você quiser. Tudo que bem. A gente pode ter. Tá bom, mas tudo bem, eu sou jornalista profissional. Agora sim, eu vou pedir para todo mundo que está em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo sem fundo eleitoral. Fui o deputado mais econômico da Lesp, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei 0 de verba de gabinete. Passei 3 projetos de lei em menos de 3 anos, performance bond, autorização do Estado comprar vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho, foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou R$92 mil em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de R$4 mil para a verba de gabinete com o deputado, barrei o contrato de publicidade da Lesp com R$30 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes, barrei auxílio Peru de R$10 milhões, ação minha com o Rubinho Nunes, barrei a proibição do Pix que outro grande figurão da casa queria passar, né? E indiquei, a indicação foi minha e a pressão foi minha da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço para que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, tarará, e o Álvaro com certeza vai aproveitar isso para tentar ganhar o debate. Vamos lá. Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui a essas alturas, mas vamos lá. Se ele fosse você veio aqui de bobo, então. Você vai fazer o que aqui? Se você fosse se eu perder comigo. Peraí, Arthur. Desculpa. Se você fosse listar as vezes nas quais você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. 0. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir. A pergunta é simples. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou minha vida, você tá cheio de papel aí. Você provoca. Toma um pescotapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que então bater. Tá bom, você quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza, eu me presto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu revide? Com metade então tá, disso. Eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo, expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho e falar, irmão, vem cá. Eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra você vir aqui, você fez um último vídeo, vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte, não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público, né, que é fandom, e eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, rapaz, cara, assim, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Não faça assim. Não faça eu te desrespeitei, cara, em algum momento, cara. Desculpa, eu não. Remedando alguém? Eu não tô te xingando nem nada. Por gentileza, baixa o tom. Você ensaiou essa cena, cara? Agora vem. Você usou no lugar errado, cara. Você usou no lugar errado. Esclarecer. Dois temas polêmicos também no MBL. O primeiro é o Queer Museu, a gente pode falar do Queer Museu. E o segundo é do padre Júlio Lancelotti. Me espanta que ele não falou do Júlio Lancelotti até agora, né? Eu devo imaginar o porquê, mas eu gostaria de tocar nessa ferida sim, cara. Vamos falar de Júlio Lancelotti aqui, velho. Vamos falar de Júlio Lancelotti, né? O senhor Álvaro,
jornalista responsável, soltou um vídeo no dia 16/7/2022 com o título MBL armou para cima de Júlio Lancelotti. E aí no minuto 5:17 ele fala o seguinte: não era apenas uma denúncia falsa, era uma denúncia armada, arquitetada e planejada no íntimo do MBL. Depois, no minuto 6:28, ele diz o seguinte: nesse contexto, o MBL, ser inofensivo, né? Essa falsa denúncia, aliás, essa denúncia armada contra o padre Júlio Lancelotti é só mais uma evidência do perigo que esses caras representam. Ou seja, o senhor Álvaro afirma categoricamente que eu forjei uma denúncia, que eu armei uma denúncia falsa contra o senhor Júlio Lancelotti, e a gente tem que lembrar aqui o que aconteceu, né? Posso fazer uma timelinezinha aqui do que aconteceu? E aí, se você quiser, de novo, ninguém precisa acreditar em mim, vocês, por favor, confiram tudo que eu falar aqui. O que aconteceu? Eu fui disputar a prefeitura em 2020, e eu comecei a falar que a gente tinha que revitalizar o centro, inclusive temos sim que ter internação compulsória, temos que ter descentralização de equipamento social, revisão de plano diretor, tarará, tarará. Eu apresentei essas propostas e o Júlio Lancelotti veio me xingar. Foi ele que veio me provocar. Não, porque o Arthur, esses candidatos higienistas, que eles querem fazer a gentrificação e parará, parará. E eu respondi de maneira muito dura. Eu falei pra ele que ele era um cafetão da miséria. E aí começou essa briga entre eu e o Júlio Lancelotti. E o que aconteceu? Basicamente, né, um dia num grupo de WhatsApp da minha campanha, uma pessoa, que é um apoiador, que eu não sei quem é, uma apoiadora inclusive, mandou uma série de vídeos pedindo ajuda. Arthur, pelo amor de Deus, denuncie esse senhor. Eu tava na rua, me ligaram, mandaram os vídeos, falaram o conteúdo dos vídeos, falei, pelo amor de Deus, bloqueei essa pessoa. Depois eu até tentei ir buscar o número dessa pessoa, só que tinha tanta gente bloqueada que a pessoa não soube dizer qual dos números era da pessoa. E eu falei, bloqueei essa pessoa e segura os vídeos aí, não faça nada com isso. Cheguei no escritório, deixa eu ver os vídeos. Quando eu olhei os vídeos, eram vídeos com conteúdos avassaladores. Eu falei, isso aqui nem é comigo. Eu denunciei no Ministério Público e tirei o pé. Eu poderia, inclusive, ter usado esses vídeos, ter falado, ter mostrado. Eu não fiz nada. Eu falei, isso aqui é coisa de justiça. Fui no Ministério Público, fiz a denúncia. Falei, pessoal, fiz a denúncia, não falem mais comigo sobre isso. Estou fora disso. Beleza. O que eu fiz? Contratei uma perícia. A perícia do senhor Onias, que inclusive participou de um programa aqui. E o senhor Onias disse, é o Júlio Lancelotti. E as conversas são verdadeiras. Tudo bem. Isso aí ficou lá. No final de 2022, foi isso? No final de 2022, ou não, final de 2023, a Câmara Municipal aprova uma CPI para investigar as ONGs que prestam serviço para São Paulo. De repente, a esquerda, isso foi a esquerda que fez, a esquerda toma para si essa briga, fala que isso é um ataque ao Júlio Lancelotti, que era coisa com ONG, e a esquerda inteira passa a defender ele. O que é feito? É feita uma nova perícia, que é a do senhor Tirotti, é Jaqueline e eu esqueci o nome do outro senhor que debateu. Os dois peritos. E a perícia deu a mesma coisa. É o senhor Júlio Lancelotti e as conversas são verdadeiras. E teve um perito que veio aqui também. Aí vem o Mário Gaziro. Aí sai, vamos lá. Aí sai uma matéria da revista Fórum no dia 15/1/2024. Padre Júlio, perícia desmonta a farsa do vídeo e pode levar criminosos à cadeia. Olha a manchete da revista. Aí o Mário Gaziro, que não tem registro no órgão de peritos, não tem registro nos tribunais, apresentou já um laudo errado de um áudio de um bolsonarista. Ele apresenta uma tese que eu contratei um sósia. Conclui aí. Sósia. Depois você dá o minuto pra ele. Um sósia do padre Júlio Lancelotti. Deixa eu terminar. Um sósia do Júlio Lancelotti. Fiz um estúdio idêntico à casa dele pra gravar um vídeo falso. Aí, quando ele é confrontado aqui, ele passa uma vergonha porque ele não sabe o que é SMV, SMJ, salvo melhor juízo, e ele assume aqui no Vilela, assume aqui, inclusive vai estar constando no meu processo contra ele, que é o Júlio Lancelotti nos vídeos. Tá. Vem cá. E aí, meu? Eu ouvi toda a saga, excelente, muito bem, bela narrativa, longa, porém, né? Mas vamos lá, que ano que aconteceu a coisa do Cafetão da Miséria aí, gente? 2020. 2020. Pega essa história aqui, que história bonita, que biografia linda, ó. 2016, vai parar na delegacia por supostamente ter tocado os seios de uma garota de 16 anos. 2020? Não, isso é 2016.
Perdão, 2016. Que ano que é o padre mesmo? 2020. Daí 2020. Chama o padre de cafetão da miséria. Em 22, fáceis porque são pobres. 24, adolescentes subindo no quarto do hotel. Não subiu. Então, meu amigo, tá bom. Ah, que diferença. Faz toda a diferença. Só faz toda a diferença. Arthur, só faz toda a diferença. Olha, cara, de novo, você tá citando um negócio de 2016 que não tem nada. Não tem nada, não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Chama um padre que faz trabalho assistencial, não faz de isso, cafetão cara. da miséria, não tem o direito de reclamar de ad hominem. Ele não faz absolutamente, Arthur. Eu não tô reclamando de ad hominem, cara. Eu não tô reclamando de ad hominem. Arthur, eu tô falando que você está citando... Não, dá licença. Eu estou citando que você está falando, mas eu tô reclamando. Eu gosto quando você faz isso, porque aí mostra pra todo mundo quem é que xinga os outros. Eu não te xinguei em nenhum momento. Até agora, nesse debate, eu não te xinguei de nada. Não reclamei, eu citei. Mas de qualquer forma, você cita o caso de 2016, que... não tem nada. De novo, você tá usando. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, uma vez tem um BO contra o Álvaro em 2005, que ele roubou um carro. Tá, mas aí ele foi condenado? Não, é só uma mentira. Alguém contou numa peça unilateral que ele roubou um carro. Mas a mesma coisa que você fez. Que você conta contra você, que incrível. Quê? Isso aqui. Mas é lógico. E de novo. São pobres é mentira? Não, isso é verdade. A operação isso é verdade. Mentira? Não, a operação que você tá falando que é falsa é mentira. Tanto que é o seguinte, Arthur, isso é legal, eu seria preso se fosse verdade. Enquanto você se orgulhar dessa vida e dessa história que você está fazendo para você, você está condenado a ser o dono da biografia, elas são fáceis porque são pobres. A história de Arthur Duval. Mude. Tá bom. Vamos no Júlio Lancelotti aqui. Vamos no Júlio Lancelotti. Você falou num vídeo seu que a gente fez uma denúncia falsa. Você nos acusou de fazer uma denúncia falsa. O perito que você usou como base veio aqui e falou que era o Júlio Lancelotti nos vídeos. Você acha realmente que eu contratei um sósia e fiz um estúdio igual dele, a casa dele? Arthur, você se orgulha de ter chamado um padre de cafetão da miséria e de distorcer uma história? Responde a pergunta, velho. Você acha... Vamos lá, é uma pergunta objetiva. Você acha que eu contratei um sósia ou você acha que é o Júlio Lancelotti? Arthur, eu acho que você não vai me enrolar aqui hoje. É isso que eu acho. Você tá se enrolando sozinho, cara. A resposta é simples. Ou eu contratei um sósia, ou é o Júlio Lancelotti num vídeo muito constrangedor, que eu não vou nem descrever o que estava acontecendo. Por favor, responda. Você vai reafirmar isso? Sim. Aí tu conversa com Mas ele. Então, mas não é o Arthur, a opinião do Arthur. São 3 peritos e depois um quarto dizendo, realmente era ele. Quer continuar com isso? Vamos pra pergunta. Cara, desculpa. Meu, por favor, tomara que tenha pego no corte a cara dele. Porque assim, a sua cara é impagável, irmão. Você vem cheio de... Ai, Júlio Lancelotti, 2016 e parará. Eu trago um monte de fotos e você fica com essa cara de bunda aí. Vilela, me salva aí, meu. Vamos pra pergunta. Cara, aí é Arthur. foda também, velho. Eu não venho cheio de pedra, Arthur. Lógico que você tá cheio de pedra, você tá cheio de pedra oca. Porque Arthur, assim, tudo que você me apresentou aqui, você não provou nada, não trouxe evidência de nada, só opinião. Eu acho que isso é nojento, eu acho que isso não presta. É a tua história inteira. Tá bom, ninguém cara. nunca provou nada contra ele. Mas é verdade. Por que eu tô solto aqui? Santo eu não sou. Tô longe de ser santo, viu? Tô longe de ser santo. Mas o negócio é o seguinte, crime eu não cometo, cara. Vamos lá, Álvaro. Arthur, as pedras são um instrumento da sua política e da sua comunicação. Eu venho aqui na disposição, nem sempre fácil, de manter o equilíbrio. Eu venho, Arthur, com papel. Você é que vem com pedra. Tá bom. Se isso aqui for pedra, papel e tesoura, o meu papel ganha. Agora, se for pra usar tesoura, eu te corto também. Cara, ele fez uma poesia lá, agora... Juliana de Doni, só faltou um chuveirinho ali, porque as pedras, e papapá, e minhas respostas, e minhas perguntas você não responde nenhuma, velho. É impressionante, cara. Assim, ainda bem que hoje nós temos a internet, né, para que esses debates sejam feitos ao vivo e aí as pessoas vejam como que é. Porque é o seguinte, irmão, mentir pra frente de uma câmera com uma Sinara Menezes falando merda atrás de você é uma coisa. Você mentir aqui na minha lata é outra. Você passa essa vergonha e fica com essa cara de bunda aí, ó. É o que tá acontecendo. E mais, vamos aproveitar isso aqui, vamos aproveitar, né? Cara, tinha tanta coisa pra falar aqui, velho. Tem inimigos públicos, tem meme do MBL, tem processo do Renan, tem Facebook, Cara, tem um monte de coisa. Eu gosto que no final... Você postou uma... Em relação ao Lancelotti, a gente terminou esse assunto ou continuou? Você que sabe, coisa... cara. Pra mim, por mim, assim... Eu acho que a gente pode terminar aqui com um homem que tem essa história. Você quer terminar, né? Você quer terminar, né?
Tá bom pra caramba de chamar um padre de cafetão. Tá bom, velho. Olha lá. Não, vamos lá. Eu vou falar um tweet seu. Conta e reconta a história, vamos justifica. Então isso aqui é seu, isso aqui não é história, isso aqui que você falou. Você falou o seguinte, ó. Rapaz, e o nosso Vilela que se propôs a sediar um grande debate com Mamãe Falei, eu vou na esperança de que seja divertido. Pra ser produtivo é mais difícil. Tá se divertindo aí, amigão? Eu tentei, Arthur. E aí? Tá difícil pra você, né, cara? É o que eu falei, cara. Mentir na minha frente é diferente. E é por isso que teus amigos, os Cauê Moura da vida, os Ian Neves, não aceitam debate comigo, porque na hora que se apresenta os fatos, fica com essa carinha aí, ó. Ai, Vilela, me salva, me salva. É isso, cara. Essa frase me pertence? Ai, Vilela, me salva, me salva? Eu disse não, mas sua expressão, assim, foi nítida. Mas tudo bem, cada um interpreta o que quiser. Como é que vocês gostam de falar? São as linguagens não verbais. Não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Não, ele guardou essa pro fim, cara. Ele guardou essa. Cara, eu tenho certeza, essa aqui ficou aqui, ó, engasgada, assim. Ele. Ai, eu vou dar aquela lacrada. Gente, tá